Homem rico fica chocado ao se casar com donzela ingênua e descobrir um segredo arrepiante. Rafael era um homem poderoso. Morava em um palácio colossal, cercado por jardins exuberantes e fontes cintilantes que desaguavam em lagos artificiais. Mas por trás da fachada de riqueza e excessos havia um vazio imenso que o consumia. Ele tinha tudo: carros de luxo, festas grandiosas, uma coleção de arte que faria qualquer museu parecer insignificante. Mas o que isso importava, se sua alma estava repleta de solidão? As risadas vazias de festas noturnas antes o encantavam, mas agora apenas ecoavam em sua cabeça como lembretes de um passado sombrio. Foi então que Clara entrou na sua vida, como um raio de luz em meio à escuridão. A jovem bibliotecária, com seus olhos inocentes e um sorriso que parecia carregar a pureza do mundo, rapidamente cativou Rafael. Ele se encantou por sua simplicidade e beleza despretensiosa. Ela não fazia parte da aristocracia. Vivia em um mundo onde os livros falavam mais do que as joias brilhantes. Em uma decisão impulsiva, ele pediu a mão de Clara em casamento e decidiu realizar uma cerimônia extravagante que atraiu a atenção de toda a alta sociedade. O dia do casamento foi um espetáculo. Cada detalhe, do bolo ao vestido, exibia a opulência que Rafael sempre valorizou. Mas ao invés de felicidade, uma ansiedade crescia dentro dele. Naquela noite, entre tapestrias luxuosas e um leito de sedas, ele sentiu um aperto no peito quando Clara, hesitante, revelou seu segredo. Ela não era apenas uma bibliotecária, era parte de uma linhagem antiga, prometida a uma entidade sombria que anseia por recuperar o poder perdido sobre o mundo. O mundo de Rafael desabou. Como poderia isso ser verdade? O amor que havia cultivado parecia agora um jogo de luz e sombra, tingido por um destino trágico que ele nunca imaginara. O medo tomou conta dele. Clara, com seus mistérios e segredos, a realidade de que poderia perder a única mulher que realmente amava o paralisou. O que ele deveria fazer agora? Lutar contra essa ameaça desconhecida? Ele sabia que estava sendo observado, que um rival ciumento, um antigo amante de Clara, estava disposto a tudo para separá-los. Os murmúrios nos salões da aristocracia pareciam se intensificar, os olhares de reprovação, os cochichos nas esquinas. O que todos não sabiam era do conflito interno que Rafael travava. A riqueza que antes o protegia agora se tornava uma armadilha. Poderia ele abrir mão de tudo por amor, afundar o pé no desconhecido e lutar por Clara, mesmo que isso significasse enfrentar o que mais temia? As revelações mirabolantes de suas famílias emergiam lentamente, e Rafael sentia que suas vidas estavam entrelaçadas de maneiras que não poderia compreender completamente. O peso da responsabilidade pulsava forte em seu peito. Rafael, em sua luta contra fantasmas do passado e forças sombrias, sentiu que o verdadeiro teste de grandeza não era sua fortuna e controle sobre a vida, mas a disposição de sacrificar tudo por Clara. No silêncio que se seguiu à revelação de Clara, uma pergunta ecoava em sua mente e coração. Haveria realmente uma saída para salvar sua amada? Ou o destino deles estava selado? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio após a revelação de Clara parecia um peso insuportável.
Rafael estava imóvel, como se o chão sob seus pés tivesse desmoronado. A luz do candelabro acima deles pulsava, lançando sombras distorcidas nas paredes adornadas. O que havia feito? O amor que o preenchia agora sentia-se como uma prisão. Ele olhou para Clara, seus olhos marejados de medo e vulnerabilidade, e pensou que ela, a donzela ingênua, era mais do que aparentava. Clara, ele sussurrou, sua voz embargada. O que você quer dizer com isso? Que entidade sombria? O que você escondeu de mim? Eu não sabia como te contar, Rafael, Clara respondeu, sua voz tremendo. Minha família sempre guardou esse segredo. Somos conhecidos como guardiões de um poder ancestral, mas isso nos custou muito. Ela avançou um passo, mas Rafael recuou, seu coração palpitando com a ideia de que ele havia se casado com alguém cuja história era marcada por sombras. A porta do quarto se abriu subitamente e a figura de Lucas, um amigo de longa data de Rafael, surgiu como um fantasma. Seus olhos brilhavam com um desespero indescritível. Rafael, precisamos falar, Lucas exclamou, interrompendo o momento tenso. A verdade vai além do que Clara disse. Rafael sentiu um nó na garganta. Que verdade? Lucas respirou fundo e Rafael percebeu a gravidade de sua expressão. Eu descobri algo. Clara não é apenas uma guardiã. Ela é a própria chave para a entidade sombria. O que você não sabe é que as palavras de Lucas foram interrompidas por um grito estridente que ecoou pelo palácio. Uma mulher, arrastada para dentro, os cabelos desgrenhados, o olhar perdido. Era Stella, uma antiga amiga de Clara, conhecida por sua ligação estranha com o sobrenatural. Vocês não entendem, Stella gritou, as mãos trêmulas. A linhagem de Clara está sendo caçada. Eles querem ela de volta. Ela não será apenas a guardiã, mas o portal para um poder que pode destruir tudo. Rafael sentiu um frio na espinha. As peças do quebra-cabeça estavam se juntando, mas o que ele ouviu era de tirar o fôlego. Ele olhou para Clara, que agora estava pálida como uma folha de papel, suas mãos apertadas com força. O que está acontecendo? Quem está atrás de você? Uma seita antiga, que quer recuperar o que foi perdido. Clara respondeu, sua voz tremendo. Eles acreditam que através de mim podem trazer de volta a entidade que controla tudo. E esse rival que você teme, Rafael, ele está mais próximo do que você imagina. A revelação feita por Clara paralisou Rafael. Ele se lembrou de um homem misterioso que frequentemente aparecia nas festas, sempre encarando Clara com um olhar possessivo. Mas o que mais o deixou surpreso foi a aparência de Lucas. Seu melhor amigo parecia preocupado, como se estivesse guardando um segredo dos mais sórdidos. Lucas, o que você sabe? Rafael exigiu, sua voz agora cheia de urgência e desespero. Mas antes que Lucas pudesse responder, um estrondo ecoou pelo palácio. As paredes tremeram ao som de um grito profundo e sobrenatural. Uma sombra distorcida atravessou o corredor, e Rafael teve certeza de que era o prenúncio de algo terrível. Corra! Ele gritou. O pânico tomou conta quando as luzes piscavam e os candelabros caíam ao chão. Era um sinal claro de que as forças sombrias estavam se aproximando. O que estava acontecendo? Rafael sentia seu coração martelar no peito. Tudo estava mudando e ele mal conseguia acompanhar. Era um jogo de vida e morte. O amor que ele pensava que conhecia agora era um labirinto de segredos e perigos. A luta pelo futuro de Clara havia começado, mas a que custo? Ele podia sentir a pressão crescendo ao redor deles. Rafael sabia que precisava agir rápido, mas tudo, naquele momento, parecia escorregar por entre seus dedos. O que fazer agora? Seria possível salvar Clara ou a verdade os consumiria? Rafael sentia o pânico tomar conta.
As luzes piscavam freneticamente, sombras dançavam ao redor e o cheiro de medo pairava no ar. A explosão de emoções dentro dele se misturava ao terror iminente. Corra! Ele gritou novamente, a urgência em sua voz soando como um eco dos instintos mais primitivos. Stella, com os olhos arregalados, puxou Clara, enquanto Lucas tentava entender a situação. As paredes do palácio pareciam encolher. Cada batida pesada na estrutura era um lembrete do que estava em jogo. E, de repente, o chão começou a tremer, como se uma força invisível estivesse se movendo sob seus pés. Temos que sair, agora! Clara exclamou, seu rosto pálido, refletindo o horror da revelação. Mas à medida que avançavam, a porta do quarto se fechou bruscamente, como se uma mão invisível a empurrasse. A luz do candelabro tremulou, criando um ambiente surreal, onde o tempo parecia desacelerar. O medo respirava. Pesado, um personagem próprio na sala. Rafael se voltou para Lucas, que lutava contra a ansiedade. Lucas, e que você sabe? O que mais você não me contou? A pergunta saiu como um grito, preenchida com desespero. Antes que Lucas pudesse responder, um som ensurdecedor cortou o ar. Um estrondo abafado que parecia surgir do próprio coração do palácio. A parede à sua esquerda se estilhaçou, revelando uma passagem secreta, envolta em escuridão. Rafael. Clara gritou, seus olhos arregalados. Nós não podemos. O que quer que esteja lá é mais perigoso do que você imagina. Sem pensar, Rafael fez um movimento impulsivo em direção à passagem. Ele não estava pronto para aceitar o medo ou as incertezas. É nossa única opção. Mas, antes que qualquer um pudesse impedir, ele entrou na escuridão. O espaço era frio e úmido. Suas mãos tatearam as paredes, enquanto ele avançava para um corredor estreito. Os murmúrios do mundo exterior começaram a desaparecer. A tensão era palpável, e algo dentro dele sabia que as respostas que procurava estavam se escondendo ali. Logo, um brilho débil surgiu à frente. Rafael o seguiu, o coração acelerado. Quando finalmente alcançou a fonte da luz, ele ficou paralisado. O que ele viu era uma câmara enorme, coberta por símbolos luminescentes, e no centro, uma figura. Uma mulher majestosa, com olhos que pareciam carregar a história do mundo. Ela não era um inimigo. Era algo mais profundo do que ele jamais poderia imaginar. Finalmente você chegou. A mulher disse, sua voz ecoando como se viesse de todas as direções ao mesmo tempo. Rafael se sentiu atraído por ela, mas ao mesmo tempo, algo dentro de si se agitou. Quem é você? Ele mal conseguia emitir som, engolido pela gravidade da situação. Eu sou a chave, a guardiã do poder que Clara não compreende, e você também é parte disso. O que ela disse disparou uma onda de compreensão, confusa, porém clara. Parte disso? Como assim? Rafael balbuciou, o chão se abrindo sob seus pés. Sua mente girou, tentando conectar as peças. A entidade, o destino de Clara, o rival ciumento que sempre havia vigado no fundo da sua mente. Uma ideia começou a se formar, escura como a câmara ao seu redor. Você foi escolhido, Rafael. O que você tem sob seu domínio é mais do que riqueza. É uma ligação, você e Clara. Sua história foi escrita antes de nascer, enquanto você pensa que escolheu. O que você não sabia é que a entidade sombria está dentro de você. A revelação o atingiu como um soco no estômago. Rafael olhou para trás e viu Clara, sua expressão horrorizada sendo refletida no brilho de seus olhos. Você poderia ser a entidade, não apenas Clara. Ele gritou, a voz cheia de descrição. Agora você deve decidir: permanecer aqui, acomodar sua vida de rico e perdido,
ou enfrentar o que realmente é. A mulher concluiu, suas palavras ecoando enquanto ela se desvanecia nas sombras que preenchiam a câmara. O chão tremeu novamente e Rafael percebeu que mais do que um labirinto de segredos, sua vida estava prestes a se desvanecer em um novo caminho. E ele tinha que escolher. E as consequências de sua escolha moldariam não apenas a história de Clara, mas a dele também. O que ele faria? A resposta ainda estava no ar, obscura e cheia de possibilidades. Rafael estava paralisado, cada sílaba da mulher majestosa ecoando em sua mente. Você é a chave, a guardiã do poder que Clara não compreende, e você também é parte disso. As palavras se repetiam, como um mantra macabro. A sensação de destino, que antes parecia uma bênção, agora era um peso esmagador. Clara estava atrás dele, com os olhos arregalados, mas Rafael não podia tirar os olhos daquela mulher. Ele sentiu a conexão, um fio invisível que o ligava a ela. E a verdade que ele temia aceitar. O que isso significava para ele, para Clara e para o que eles tinham feito um ao outro. Parte disso, ele murmurou, sem entender. Do que você está falando? A mulher olhou para ele e um sorriso triste iluminou seu rosto. Você sabe, Rafael, o que você herdou não é apenas riqueza, mas um poder que foi passado por gerações. Clara poderia ser a ponte, mas vocês dois já estão ligados a esse destino. Nesse momento, algo dentro de Rafael se agitou. Lembranças de sua infância, histórias sussurradas à noite sobre linhagens, sobre encantamentos e sombras. Era como se ele estivesse vivendo em um filme, a fantasia se misturando à realidade e a culpa se acumulando no fundo de sua consciência. De repente, as paredes da câmara começaram a pulsar. A luz que antes era suave agora se tornava uma chama intensa. O chão tremeu novamente. Clara soltou um grito, e a mulher se virou como se sentisse a mudança no ar. Ele vem. Você precisa decidir agora. Decidir o quê? Rafael gritou, o pânico crescendo. Ele olhou para Clara, que estava em estado de choque, mas seus olhos estavam cheios de desespero. Clara, um estrondo ensurdecedor interrompeu suas palavras, fazendo os dois cambalear para trás. A parede da câmara se estilhaçou, revelando uma figura encapuzada que parecia deslizar nas sombras. O ar foi cortado por uma intenção ameaçadora, e ele sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Você não pode fugir do seu destino, Rafael. A voz era ecoante, vindo de um lugar profundo na câmara. Eu sou a última linha de defesa. Clara está em perigo. Quem é você? Rafael gritou, tentando manter a voz firme. Mas a figura se aproximou, e o que ele viu o paralisou. Era Lucas, seu amigo de confiança, agora envolto em trevas, olhando para ele com uma intensidade aterradora. A confusão se espalhou pelo rosto de Clara. Lucas, como você? Eu sempre soube a verdade, Lucas interrompeu, suas palavras frias como gelo. E eu esperei o momento certo para me revelar. Clara não é apenas uma guardiã. Ela é o Isca. O que você não sabe é que ela nunca esteve em perigo. Você sim. O olhar de Rafael se transformou em um misto de incredulidade e dor. Como assim? O quê? Você está dizendo? Lucas avançou, seu olhar penetrante. A entidade que você teme não é só uma lenda. Ela está dentro de você, Rafael. E o que eu venho fazendo é garantir que você a mantenha sob controle. Mas, se você não escolher o caminho certo, tudo o que ama pode ser destruído. Um silêncio gelado caiu sobre a câmara enquanto as palavras de Lucas se instalavam. Rafael sentiu o chão sob seus pés escorregar. Ele olhou para Clara, que estava paralisada, confusa e assustada. Ele nunca poderia ter imaginado essa do seu destino.
ou vai deixá-la ser o portal para a escuridão. A escolha é sua. Nesse instante, as luzes da câmara piscaram, e uma sombra gigante se formou atrás de Lucas. Era como se a própria escuridão estivesse se materializando em uma criatura viva. Sua presença ameaçadora preenchendo o espaço. Rafael olhou para Clara, depois para Lucas, e de repente tudo ficou mais claro, e ao mesmo tempo mais sombrio. A verdade estava prestes a ser revelada, e a escolha que ele poderia fazer poderia significar mais do que a vida de Clara. Poderia afetar o destino de todos. O que Rafael faria a seguir? A resposta pairava no ar, densa e pesada, enquanto ele se preparava para a batalha que mudaria tudo. Rafael estava paralisado, cada sílaba. A mulher majestosa ecoando em sua mente. Você é a chave, a guardiã do poder que Clara não compreende, e você também é parte disso. As palavras se repetiam, como um mantra macabro. A sensação de destino, que antes parecia uma bênção, agora era um peso esmagador. Clara estava atrás dele, com os olhos arregalados, mas Rafael não podia tirar os olhos daquela mulher. Ele sentiu a conexão, um fio invisível que o ligava a ela, e a verdade que ele temia aceitar, o que isso significava para ele, para Clara e para o que eles tinham feito um ao outro. Parte disso, ele murmurou. Do que você está falando? A mulher olhou para ele e um sorriso triste iluminou seu rosto. Você sabe, Rafael, o que você herdou. Não é apenas riqueza, mas um poder que foi passado por gerações. Clara poderia ser a ponte, mas vocês dois já estão ligados a esse destino. Nesse momento, algo dentro de Rafael se agitou. Lembranças de sua infância, histórias sussurradas à noite sobre linhagens, sobre encantamentos e sombras. Era como se ele estivesse vivendo em um filme, a fantasia se misturando à realidade, e a culpa se acumulando no fundo de sua consciência. De repente, as paredes da câmara começaram a pulsar. A luz que antes era suave, agora se tornava uma chama intensa. O chão tremeu novamente. Clara soltou um grito, e a mulher se virou como se sentisse a mudança no ar. Ele vem, você precisa decidir agora. Decidir o quê? Rafael gritou, o pânico crescendo. Ele olhou para Clara, que estava em estado de choque, mas seus olhos estavam cheios de desespero. Clara, Um estrondo ensurdecedor interrompeu suas palavras, fazendo os dois cambalear para trás. A parede da câmara se estilhaçou, revelando uma figura encapuzada que parecia deslizar nas sombras. O ar foi cortado por uma intenção ameaçadora, e ele sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Você não pode fugir do seu destino, Rafael. A voz era ecoante. Eu sou a última linha de defesa. Clara está em perigo. Quem é você? Rafael gritou, tentando manter a voz firme, mas a figura se aproximou e o que ele viu o paralisou. Era Lucas, seu amigo de confiança, agora envolto em trevas, olhando para ele com uma intensidade aterradora. A confusão se espalhou pelo rosto de Clara. Lucas, como você? Eu sempre soube a verdade. Lucas interrompeu, suas palavras frias como gelo, e eu esperei o momento certo para me revelar. Clara não é apenas uma guardiã, ela é a isca. O que você não sabe é que ela nunca esteve em perigo. Você sim. O olhar de Rafael se transformou em um misto de incredulidade e dor. Como assim? O que você está dizendo? Lucas avançou, seu olhar penetrante. A entidade que você teme não é só uma lenda. Ela está dentro de você, Rafael. E o que eu venho fazendo é garantir que você a mantenha sob controle. Mas se você não escolher o caminho certo, tudo o que ama pode ser destruído. Um silêncio gelado caiu sobre a câmara enquanto as palavras de Lucas se instalavam. Rafael sentiu o chão sob seus pés escorregar. Ele olhou para Clara, que estava paralisada, confusa
e assustada. Ele nunca poderia ter imaginado essa traição. Você estava me observando o tempo todo? A voz de Rafael tremeu, agora repleta de raiva e desespero. Lucas se aproximou ainda mais. Foi meu dever, mas agora você precisa decidir. Você ama Clara o suficiente para libertá-la do seu destino ou vai deixá-la ser o portal para a escuridão? A escolha é sua. Nesse instante, as luzes da câmara piscavam e uma sombra gigante se formou atrás de Lucas. Era como se a própria escuridão estivesse se materializando em uma criatura viva, sua presença ameaçadora preenchendo o espaço. Rafael olhou para Clara, depois para Lucas, e de repente tudo ficou mais claro e ao mesmo tempo mais sombrio. A verdade estava prestes a ser revelada, mas antes que pudesse processar, um imenso clarão branco atravessou a câmara, ofuscando a visão de todos. Uma onda de energia envolveu Rafael, e ele sentiu como se estivesse sendo arrastado para uma realidade paralela. No próximo instante, a câmara desmoronou ao seu redor. Quando a luz se dissipou, Rafael se viu em um lugar totalmente diferente. O que antes era escuro e ameaçador, agora se transformou em um vasto campo iluminado pelo sol, com flores coloridas e um céu azul radiante. E mais chocante ainda, ao seu lado, Clara o olhava, mas não havia traços de medo em seu rosto. Ao contrário, havia uma confiança que ele nunca tinha visto antes. Você não entende ainda, Rafael. Clara disse, sua voz suave e firme. Sempre foi eu quem guiei você. A entidade não está dentro de você. Você é a própria luz que pode derrotá-la. Todas as sombras que você teme são apenas reflexos do que você carrega. Eu sempre soube. Rafael sentiu um nó na garganta. O que ela estava dizendo mudava tudo. Ele havia subestimado Clara. Ela não era apenas uma donzela ingênua. Havia uma profundidade de poder dentro dela que ele nunca havia imaginado. E Lucas, o amigo que ele acreditava estar ao seu lado, agora parecia um mero peão em um jogo muito maior. Mas o que aconteceu com a câmara, com Lucas? Rafael perguntou, o medo e a confusão se misturando em seu peito. É hora de você decidir de novo, Rafael. O que você escolher para o seu futuro, para nós dois, não caberá mais a ninguém. Essa é a verdade. O que você precisa enfrentar agora é maior do que qualquer um de nós. As palavras de Clara reverberaram enquanto a cena ao redor deles começava a girar. Rafael sentiu o peso da responsabilidade em suas costas. A batalha não estava apenas começando. Ela estava prestes a mudar o curso de tudo. Uma escolha o aguardava, uma escolha que poderia trazer destruição ou esperança. Ele se voltou para Clara e no fundo de seus olhos viu a verdade escondida. Mas a resposta ainda estava longe, perdida entre sombras e luz. O que Rafael faria agora? Rafael estava paralisado, cada sílaba da mulher majestosa ecoando em sua mente. Você é a chave, a guardiã do poder que Clara não compreende. E você também é parte disso. As palavras se repetiam como um mantra macabro. A sensação de destino, que antes parecia uma bênção, agora era um peso esmagador. Clara estava atrás dele, com os olhos arregalados. Mas Rafael não podia tirar os olhos daquela mulher. Ele sentiu a conexão, um fio invisível que o ligava a ela, e a verdade que ele temia aceitar. O que isso significava para ele, para Clara e para o que eles tinham feito um ao outro. Parte disso, ele murmurou. Do que você está falando? A mulher olhou para ele, e um sorriso triste iluminou seu rosto. Você sabe, Rafael, o que você herdou não é apenas riqueza, mas um poder que foi passado por gerações. Clara poderia ser a ponte, mas vocês dois já estão ligados a esse destino. Nesse momento, algo dentro de Rafael se agitou. Lembranças de sua infância, histórias sussurradas à noite sobre linhagens,
sobre encantamentos e sombras. Era como se ele estivesse vivendo em um filme, a fantasia se misturando à realidade e a culpa se acumulando no fundo de sua consciência. De repente, as paredes da câmara começaram a pulsar. A luz que antes era suave, agora se tornava uma chama intensa. O chão tremeu novamente. Clara soltou um grito e a mulher se virou como se sentisse a mudança no ar. Ele vem. Você precisa decidir agora. Decidir o quê? Rafael gritou, o pânico crescendo. Ele olhou para Clara, que estava em estado de choque, mas seus olhos estavam cheios de desespero. Clara, Um estrondo ensurdecedor interrompeu suas palavras, fazendo os dois cambalear para trás. A parede da câmara se estilhaçou, revelando uma figura encapuzada que parecia deslizar nas sombras. O ar foi cortado por uma intenção ameaçadora, e ele sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Você não pode fugir do seu destino, Rafael. A voz era ecoante. Eu sou a última linha de defesa. Clara está em perigo. É apenas a superfície. Você foi criado em uma mentira. Eu fugi para protegê-lo, mas agora é hora de enfrentar a verdade. Você está viva? A sensação de choque o atingiu como um soco no estômago. Mas como? Por que nunca voltaram para mim? Porque você era a chave. Tudo isso, Rafael. A riqueza, o palácio, era parte de um plano muito maior. Eu tive que me afastar para que você pudesse viver, para que você não fosse atraído pelas sombras que me consumiram. Ela revelou. Clara estava atrás dele, suas expressões oscilando entre o medo e a confusão. Rafael, o que está acontecendo? Ela é uma mentira. Lucas, o maior amigo de Rafael, gritou, sua voz cheia de desespero. Ela procurou poder, e agora você está no meio disso. Você nunca deveria ter descoberto. As palavras caíram como âncoras, puxando Rafael para baixo. Ele olhou para Clara, a respiração dela pesada, até que uma tensão palpável pairou entre eles. Eu não entendo. Você está tentando me enganar, não está? Não, eu sou sua mãe. Tenho que salvar você, salvar todos nós. A insistência dela parecia sincera, mas o olhar de Lucas não traía nenhuma confiança. O chão tremeu novamente, e as paredes da câmara começaram a rachar, liberando uma luz ofuscante que girava como um tornado. Rafael sentiu um nó na garganta e olhou para Clara. Não havia mais como voltar atrás. Ele se viu entre dois mundos, dois destinos. Rafael, escolha! Clara implorou, suas mãos tremendo, e ele percebeu que seu coração precisava de uma resposta. O que ele faria agora? Era a hora de quebrar as correntes e abrir as portas, ou perecer na escuridão que ameaçava consumi-los a todos. Ele olhou para sua mãe e para Clara. Estou pronto para enfrentar a verdade, mas não posso fazer isso sozinho. O caos estava ao seu redor e uma escolha precisava ser feita. Mas naquele exato momento, a luz que emitiu da câmara se transformou em uma visagem horrenda de figuras anteriores. Eram as formas de sua família, uma linha de ancestrais aparecendo em um grande espelho que tinha surgido do chão. E entre eles, uma presença desconhecida, uma figura sombria rindo, cada palavra tocando o fundo de sua alma como uma bomba-relógio destinada a explodir. Você não pode escapar do que está destinado a você. Um grito ecoou e o chão se abriu sob seus pés. O que seria da verdade e da escolha? Eles estavam prestes a ser engolidos por segredos tão profundos que poderiam mudar tudo o que sabiam sobre si mesmos. E a escuridão implacável estava a um passo de eles. A luz que emanava da câmara parecia pulsar, como se o próprio lugar estivesse vivo, pronto para revelar um segredo maior do que qualquer um poderia imaginar. Rafael observou a figura de sua mãe, tão familiar e estranha ao mesmo tempo, e sentiu seu coração disparar. A revelação o deixou atordoado,
mas a situação estava prestes a ficar muito mais complexa. Você não pode fazer isso, Lucas gritou, sua voz ecoando como um trovão. Você não entende o que essa mulher representa. Antes que Rafael pudesse responder, a luz atrás da figura de sua mãe se intensificou, e os rostos dos ancestrais que emergiram do espelho começaram a distorcer-se. Seus olhos se tornaram sombras vazias, conforme sussurros ressoavam na câmara, criando um ambiente que lembrava uma tempestade prestes a explodir. Rafael sentiu um calafrio percorrer sua espinha, e ao olhar para Clara, viu que seu rosto estava pálido, quase transparente. Rafael, não confie nela, Clara gritou, suas mãos agarrando os ombros dele. Ela está usando você. As palavras de Clara se destacaram entre o caos e Rafael sentiu a verdade delas ecoar em seu peito. Mas antes que pudesse processar tudo, uma onda de energia varreu a câmara. O chão sob eles ruiu e Rafael lutou para se manter de pé. Enquanto a luz branca brilhava intensamente, foi quando tudo mudou de novo. Uma figura, alta e envolta em um manto negro, apareceu no centro da luz. Era como se o próprio ar estivesse sendo puxado para essa entidade que emanava um poder desconhecido. Mais uma vez, a voz profunda e ressonante soou. A escolha chegou para você, Rafael. A mulher que se dizia sua mãe olhou para a entidade com terror estampado no rosto. Não, você não pode fazer isso. Rafael revezou o olhar entre sua mãe, Lucas e Clara, sem saber o que acreditar. Quem é você? Perguntou, a voz tremendo pela confusão e a urgência do momento. Eu sou a verdadeira guardiã do poder que você carrega, e agora é hora de você saber a verdade. A figura se aproximou com um movimento fluido. Suas palavras eram uma canção hipnótica. A linhagem de sua mãe não era apenas de riqueza, mas de um poder antigo que criava equilíbrio entre luz e escuridão. E ela foi a primeira a quebrar o pacto com a entidade sombria. Rafael sentiu o chão se desviar sob seus pés, um eco de traição que o atingiu como uma onda. O que você está dizendo? Ela quebrou um pacto? O que isso significa para mim? Significa que, ao escolher você, ela estava escolhendo a escuridão e a luz ao mesmo tempo. Você sempre foi uma parte disso, Rafael. E agora, essa escolha se reflete em você. De repente, a energia no ambiente se intensificou, e a câmara se quebrou com um estrondo. Rafael viu a figura envolta em sombras levantar a mão, e em um instante, toda a luz desapareceu. O que antes era calor, agora era frio. As vozes dos ancestrais tornaram-se gritos, deixando-o paralisado no auge da revelação. E então, um estalo, como o som de um quebranto. Rafael olhou para sua mãe, que estava sendo puxada para trás, como se uma força invisível estivesse arrastando. Não, você não pode me levar, ela gritou, agora revelando não apenas raiva, mas desespero. Você nunca deveria ter quebrado o pacto, Lúcia. Agora sua linhagem condena a si mesma. A voz da entidade ecoou pelo espaço, e Rafael percebeu que a mulher que ele conheceu todo esse tempo não era apenas uma figura materna, mas uma traidora em uma batalha que nunca conhecera. Rafael! Clara gritou, segurando a mão dele com força. Precisamos sair, agora! Mas Rafael estava paralisado. O que ele havia aprendido a respeito de sua mãe mudava tudo, e a entidade sombria parecia deleitar-se em provocar o pior de seu passado. No último instante, a verdade que ele não poderia aceitar veio à tona. Você não é minha mãe. Você tem outra história, outra linhagem. Os olhos ardentes de sua responsabilidade e a atenção de Clara o impulsionaram a tomar uma decisão. E naquele momento, uma explosão de luz e sombras se lançou, arrastando todos ao seu redor
para um abismo de sentimentos intensos, onde o futuro ainda era incerto. Rafael sentiu que, com a verdade revelada, suas vidas estavam prestes a mudar para sempre. Assim, ele se viu à beira de uma escolha que poderia não apenas determinar seu destino, mas também o de Clara, Lucas e até de sua mãe, na teia entrelaçada de luz e escuridão. Ninguém sabia o que aconteceria a seguir, mas a luta estava apenas começando. A luz que pulsava na câmara começou a se dissipar, e o caos ao redor foi intensificado por gritos e a energia opressiva da entidade sombria, prestes a desmoronar o mundo de Rafael. Ele mal teve tempo para reagir, mas o olhar de Clara estabeleceu uma conexão que mantinha a esperança viva. A adrenalina pulava em suas veias enquanto a figura anteriormente familiar de sua mãe se contorcia sob a pressão de um destino sombrio. Não! Rafael gritou, a palavra ecoando com a força de suas emoções. Ao mesmo tempo, sentiu os olhos da entidade sombria se fixar nele, como se pudesse ler seus medos mais profundos. O pânico aumentava, e sua mente girava em meio a tantas revelações. O que se tornara aquele momento? Então, com um movimento rápido, a entidade negra deslizou para frente, cercando a figura de sua mãe e reduzindo-a ao seu verdadeiro eu. Rafael assistiu, horrorizado, enquanto a mulher que ele conhecia desmoronava, suas feições se desfazendo, revelando uma essência não humana. Aparentemente ela não era sua mãe. Era uma enganadora, uma criatura antiga que havia assumido sua forma. Você não é minha mãe. Rafael vociferou, as palavras saindo como um grito primal. O que você fez? A entidade sorriu. Um gesto terrível. Você finalmente entendeu, garoto. Sua verdadeira linhagem não é apenas um produto da riqueza, mas de um poder ancestral que eu tinha interesse em seu controle. Sou parte do que você teme. Os ecos de suas palavras reverberaram na câmara, intensificando o terror que pairava no ar. Ao lado dele, Clara estava engasgada com a verdade. Rafael, não é só isso. A linhagem não é só sua. Ela também é minha. Nós dois somos parte disso. As palavras dela caíram como uma bomba, e tudo fez sentido de repente. O que Clara tinha guardado não era apenas um segredo sobre sua ancestralidade, mas a revelação de que suas histórias estavam entrelaçadas de formas que eles nunca tinham compreendido. O que antes parecia um caminho claro, agora se tornou um labirinto de confusão. Você mentiu para mim, Rafael gritou, a traição ardendo em seu coração. Como você pôde? Cada passo que demos foi em direção a um destino que você não pode puramente conceber. Uma onda de tristeza percorreu o rosto de Clara, mas ela se manteve firme. Eu tive que proteger você, Rafael. Tudo isso era para tentar manter você a salvo. Se a verdade surgisse antes, a entidade nunca teria nos deixado em paz. O sangue de Rafael ferveu ao ouvir isso. Toda a sua vida, todas as alegrias e tristezas, peças de um quebra-cabeça que ele mal sabia que estava montando. E agora a pressão aumentava, com a presença crescente da entidade que parecia quase dançar com a confusão ao redor deles. Quem deve tomar a decisão final é você. A entidade riu, a voz dela como vidro quebrando. E lembre-se, escolher um lado pode significar perder tudo. Os olhos de Rafael se arregalaram. O chão sob seus pés começou a se desfazer em uma série de fissuras, e ele soube que a escolha que estava prestes a fazer não afetaria apenas a ele, mas todos ao seu redor. Corra, Clara! Rafael gritou, puxando-a para longe das garras da escuridão. Mas antes que pudessem se mover, uma fissura no chão se abriu, uma luz ofuscante o sugando.
Rafael. Ele se agarrou a ela, mas tudo escureceu por um instante, e quando a luz finalmente se dissipou, eles se encontraram em um lugar diferente, incapazes de entender o que havia acontecido. No entanto, uma voz familiar ecoou através da névoa densa. Rafael, Clara, era Lucas, mas não como o amigo que conhecera. Ele agora estava envolto numa aura sombria, e sua expressão parecia vazia, como se partes de sua alma tivessem sido arrancadas. "O que vocês fizeram?" ele perguntou. E havia pavor em sua voz. "Nós não temos tempo." "O que você quer dizer?" Rafael questionou, lutando para compreender o que estava acontecendo. O nó na garganta dele se apertou ainda mais. A tensão entre eles estava ciente das consequências que ainda estavam por vir. "O que você não entende é que o que quer que tenha acontecido entre vocês não é o fim. É só o começo de algo que vocês não podem imaginar." Lucas voltou-se em direção a uma nova escuridão que se aproximava de suas sombras. E dentro dessa obscuridade, Rafael sentiu que a verdadeira luta estava apenas começando, envolta em segredos ainda mais profundos e traições que ameaçavam desmoronar tudo o que acreditava. Ele piscou, e a cena à sua volta se desfez, dando lugar ao vazio. Algo significativo estava prestes a acontecer, mas antes que pudesse entender, uma nova onda de energia arremessou todos para um abismo de incertezas. O que mais estava prestes a ser revelado? E quem poderia realmente ser seu aliado no meio de toda aquela confusão? A única coisa que Rafael sabia com certeza era que o destino deles estava longe de ser selado. A luz que pulsava na câmara começou a se dissipar, e o caos ao redor intensificou-se com gritos e a energia opressiva da entidade sombria. Rafael olhou para Clara, sentindo seu coração acelerar enquanto a realidade se desmoronava. O que estava diante dele não era apenas uma batalha entre luz e sombras, mas uma espiral de segredos e verdades que ameaçavam engoli-los. "Rafael!" Clara gritou, puxando-o para mais perto. "Precisamos fugir." Mas antes que eles pudessem mover-se, uma sombra imensa engoliu a câmara. De dentro dela, uma figura se aproximou, envolta em vestes escuras e emanando um poder que fazia o ar vibrar. Rafael reconheceu aquele olhar penetrante. Era Lucas. "Você está completamente enganado sobre tudo." Lucas exclamou, sua voz profunda e carregada de urgência. "A entidade não está aqui apenas para colocar você em risco. Você precisa saber a verdade antes que seja tarde demais." "Você é parte disso, não é, Lucas?" A raiva começou a ferver dentro de Rafael. "Você sempre soube." Lucas respirou fundo, a expressão dele mudando de desespero para um semblante de resolução. "Sim, eu sei. Cresci entre segredos que nunca te contei. E o que você fez não foi apenas ali. Na verdade, você é o verdadeiro portador." Rafael sentiu a terra tremer sob seus pés, as palavras de Lucas cortando como uma lâmina. "O que você quer dizer com portador?" Ele tinha certeza de que a conversa estava prestes a se desviar para um abismo que ele não estava preparado para enfrentar. "Você é a essência," Lucas respondeu, a voz carregada com um peso que parecia que poderia despedaçar o universo. "Essa energia sombria, o poder que todos temem, está dentro de você, e isso significa que você pode escolher ou destruir tudo." O choque reverberou no peito de Rafael. "Destruir? Mas como? Isso não faz sentido." "Rafael, você não percebe? A entidade sombria não deseja apenas a destruição. Ela quer se reintegrar a você. E se você não tomar uma decisão agora, você poderá se tornar aquilo que pior teme, a própria escuridão que persegue a todos nós." Nesse momento, o chão sob eles começou a rachar, o eco de um grito ressoando como um trovão. Um brilho ofuscante surgiu do abismo, e Rafael sentiu seu coração parar. Ele nunca imaginou que sua linha de sangue carregasse um poder tão terrível. "Clara, por favor,
Deve haver outra opção. Ele implorou, mas ao olhar para ela, viu uma expressão de terror e aceitação. A decisão que ele estava prestes a tomar não afetaria apenas a ele. Lucas avançou, sua presença carregada de uma energia frenética. Se você não fizer isso, a entidade virá até nós e não haverá saída. Surpreendentemente, a entidade começou a rachar o espaço ao seu redor mais uma vez. A luz radiante pulsava e uma risada ressoou pelo ar, como se a própria escuridão estivesse se divertindo com o desespero deles. Você vai escolher, Rafael. O destino está em suas mãos. Então, um grito cortante ecoou, ainda mais ensurdecedor que os anteriores. Clara se virou, olhando para a escuridão, seu rosto em pânico. Rafael, cuidado! Mas era tarde demais. Rafael havia perdido o controle. De repente, uma força enorme arrastou Clara e Lucas em direção ao abismo. Rafael gritou, mas as vozes foram silenciadas pelo rugido da tempestade que se formava ao redor. Ele sentiu um apetite insaciável na escuridão, como se o próprio chão estivesse sendo devorado. E quando tudo parecia se dissolver em um caos total, uma realidade alternativa se ergueu da nebulosa emaranhada da escuridão. Rafael não conseguia acreditar em seus olhos. Clara e Lucas estavam ali, mas não eram os mesmos. Ambas as figuras estavam envoltas em um halo de luz, mas com olhares intensamente diferentes. Era como se uma nova essência estivesse forçando sua presença. Uma força poderosa e dominante. Olá, Rafael. Uma Clara diferente soprou, seu tom agora mais profundo, mais ressonante, como se fosse a voz de 1000 almas. Você finalmente está pronto para fazer a escolha. Rafael ficou paralisado. Não era mais a Clara que ele conhecia. Era uma versão dela que ele nunca tinha visto, e Lucas, ao seu lado, também estava mudado. Algo dentro dele se partiu. O que vocês são? Ele perguntou, a dor misturando-se com confusão. Tudo se revela agora, a nova Clara disse, o olhar penetrante dele mergulhando nas profundezas de sua alma. Nossas linhagens foram criadas com o mesmo propósito, a defesa contra a escuridão que você carrega dentro de si. Você tem a escolha poderosa, mas deve decidir por todos nós. E quando Rafael estava prestes a fazer a escolha que mudaria tudo, finalmente, uma onda de verdade e dor atravessou o ar, e as peças do quebra-cabeça de suas vidas começaram a se moldar novamente, mas sob uma luz que nunca havia imaginado. O que exatamente estava acontecendo? Apenas uma nova luta esperava por ele. Mas, ao mesmo tempo, um novo caminho se abria, um que ele não estava preparado para enfrentar. Rafael olhou em volta, confuso e atordoado. A nova forma de Clara pulsava com uma energia que ele nunca tinha visto. E Lucas, seu amigo, agora um ser cercado por sombras, estava mais perdido do que nunca. O peso das revelações recentes pressionava seu peito. Ele se sentiu entrelaçado em um destino que não controlava, mas a urgência era palpável. O poder estava em suas mãos. Você precisa decidir. O destino não vai esperar. A voz de Clara ecoava, suas feições antigas agora cheias de determinação, cercadas pela luz. A sombra de Lucas era uma lembrança constante do que eles poderiam perder. Rafael sentiu o calor da escuridão e da luz lutando. Dentro dele, um choque frenético de emoções revirava seu estômago. O que escolheria? O que deveria fazer? Rafael! Clara exclamou, estendendo a mão. Você é a chave. Você pode fazer a diferença. A escolha está com você. A entidade sombria, agora rindo em um canto, pairava como um predador, esperando para devorar a dúvida de Rafael. Ele não podia hesitar. Era hora de abraçar o poder que tinha dentro de si. Sentiu a energia que pulsava em suas veias, como um rio indomável crescendo. Ele olhou para Clara e viu,
não apenas amor, mas uma determinação feroz. Eu escolho. As palavras saíram de sua boca quase como um grito. O ar ao redor deles parecia vibrar, cada fibra de seu ser, ansiosa para se conectar com aquele poder ancestral. Eu escolho a luz. Assim que as palavras deixaram seus lábios, um brilho explodiu em torno deles. A entidade gritou, uma onda de trevas se dissipando na força crescente que cercava Rafael e Clara. Aos poucos, tudo começou a se desvanecer, como se a realidade estivesse se moldando a uma nova ordem. Rafael sentiu uma leveza, como se as correntes que o prendiam a um destino sombrio tivessem sido quebradas. Isso, continue, Clara gritou, seu olhar transbordando esperança. O espaço em torno deles começou a se transformar, sombras sendo limpadas, luz preenchendo cada canto. Lucas observava com uma expressão de espanto. Para Rafael, tudo não se resumia apenas a salvar a si mesmo. Era sobre se tornar o autor de sua própria história. Ele percebeu que não era uma luta entre o bem e o mal, mas a aceitação de quem realmente era. Quando a luz finalmente desapareceu, Rafael e Clara se viraram para encarar Lucas. O amigo, agora liberto das correntes da escuridão, olhava para eles com um novo entendimento. Eu não sabia, ele disse, um tremor na voz. Sinto muito. Tentei proteger você de todos os riscos. E sabe o que aprendemos, Lucas? Rafael sorriu, leve como um novo começo. A verdade sempre prevalece. A luz sempre encontrará uma forma de brilhar. A tensão no ar se dissolveu em um sentimento de esperança. Juntos, eles enfrentaram aquilo que havia tentado separá-los e descobriram que a verdadeira força estava na união e na aceitação de suas histórias. Rafael olhou uma última vez para o lugar onde a escuridão havia reinado, sentindo uma onda de alívio. Contudo, nos fundos de sua mente, uma voz sussurrou que a luta não havia terminado. O poder ancestral que despertara em si mesmo não desapareceria, mas agora ele tinha a habilidade de controlá-lo. Havia um mundo lá fora com mais segredos a desvendar. Vamos enfrentar o restante juntos, disse Rafael, estendendo a mão para ambos os amigos. Um novo capítulo estava começando, e eles estariam prontos para qualquer desafio que viesse. Mas enquanto eles se afastavam, uma sombra os observava de longe, um lembrete de que a escuridão nunca estava verdadeiramente ausente. E no horizonte, a entidade que havia tentado dominá-los deixou uma última mensagem ecoando no ar. Este não é o fim, mas apenas o começo. Estarei esperando por vocês. E assim, com os corações pulsando de esperança e um novo propósito, Rafael e seus amigos se afastaram, prontos para enfrentar o desconhecido que aguardava. Se você chegou até aqui, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora. Isso alimenta o algoritmo e ajuda a espalhar nossas histórias para mais pessoas. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Vamos juntos construir essa comunidade incrível.